Boa tarde a todo mundo, aqui é o Flávio Bolsonaro. Enquanto vocês estão chegando aí na sala, eu quero fazer hoje uma rápida análise sobre esses institutos de pesquisa. É um alerta, na verdade, mais um alerta, que eu faço questão de vir trazer aqui a todos vocês, porque na minha humilde percepção, os institutos de pesquisa podem estar sendo usados sim para maquiar uma fraude nessas eleições. Eu vou trazer alguns dados a todos vocês, que já aconteceram comigo, que já aconteceram em outros estados, outras cidades, dos erros brutais dos institutos de pesquisa e acabam influenciando no resultado das eleições. Eu li hoje um artigo muito interessante do Rafael Bevilacqua, publicado no site investing.com. Ele é um economista que faz análise política também, e ele faz uma análise muito interessante, porque ele inclui um outro fator ao analisar os números da pesquisa friamente, que é os números da realidade. E ele, de conjuntura, né, do que ele analisa de conjuntura, é um fator subjetivo, sim, mas que ele usa o seguinte critério: eu pego esses números frios da pesquisa, vou para a frente do espelho, repito esses números e vejo qual é a minha própria reação. Se for uma reação mais sádica, né, mais, enfim, que não refletem a realidade, você sabe que você tem que ponderar um pouquinho melhor com esse fator subjetivo antes que você vê o que está acontecendo nas ruas, antes o que você observa, o que acontece com os candidatos, como eles são recebidos, como eles são tratados, né? E é interessante que é o seguinte: eu já fui vítima dos institutos de pesquisa aqui no Rio de Janeiro quando fui candidato à prefeitura no Rio em 2016. No sábado, antes da eleição, o Datafolha me dava 7% das intenções de voto, e no domingo, no dia seguinte, após a apuração, eu tive 14%. Os institutos influenciaram diretamente o voto útil em um outro candidato que o Datafolha colocava como se estivesse na minha frente, e acabou que nem eu nem ele fomos para o segundo turno para a prefeitura aqui no Rio de Janeiro. E o Rafael Bevilacqua traz uma análise do que aconteceu em São Paulo, com o Dória e Celso Russomano e o Haddad. O Haddad, que é, como todos sabem agora, o poste do presidiário Lula, que tenta a eleição agora em 2018. E ele fala aqui, nesse mesmo período, ele lembra bem, em São Paulo, faltando 2 semanas para a eleição, o Dória, segundo o Datafolha, tinha 25% das intenções de voto e o Celso Russomano 22% a 2 semanas das eleições. Na boca de urna, o Datafolha fez uma nova prospecção e estava dando 38% para o Dória, 38% para o Dória na boca de urna, hein? No dia da eleição, 38%. E o resultado final foi o seguinte: Dória 53% contra 13% do Celso Russomano e 16% do Haddad. O Datafolha conseguiu errar antes da eleição e na boca da eleição, na véspera. Então, muito preocupante você achar que pode se basear com o Datafolha. Eu já fui vítima, em São Paulo aconteceu também em 2016. Agora, vamos fazer uma análise rápida do que aconteceu em 2014 e do que está para acontecer agora esse ano, nessa eleição de 2018. Em 2014, na sexta-feira, antes da eleição, o Datafolha dava 40% para Dilma. Datafolha, na sexta-feira, antes da eleição de 2014, dava 40% para Dilma. 24% para Marina e 21% para o Aécio Neves. Na realidade, a gente viu depois, o que aconteceu foi a Dilma chegando a 41% e o Aécio a 33%, houve segundo turno. E aí, pessoal, essa é a reflexão que eu quero chamar todos vocês aqui rapidamente. No segundo turno, né, a Dilma teve 51,64% dos votos contra 48,36% do Haddad. E numa conjuntura em que o PT tinha a máquina do governo federal na mão, o Lula estava solto fazendo campanha, gozava de algum prestígio, vários dos principais articuladores do PT estavam soltos, e ainda assim Dilma conseguiu se eleger ali, no limite, diferença de menos de 3% das intenções de voto. Coincidência? Pode ter sido. E agora a gente olha o que o Datafolha está fazendo em 2018. Vocês conseguem imaginar que, se naquele cenário o PT quase não consegue se eleger, é agora nesse cenário, com o Lula preso, vários dos integrantes do PT habitando cadeias em diferentes estados do Brasil, não estão mais com a máquina,
O Haddad é um cara que não tem o menor carisma, perdeu no primeiro turno para o Dória em São Paulo para a prefeitura em 2016. E aí vem o Datafolha se esquecendo de olhar no espelho antes de divulgar esses números, dizendo que o Haddad vence Bolsonaro no segundo turno, que o Haddad tem 22% no Brasil, que o Haddad subiu 11 pontos percentuais em pouco menos de uma semana. Pessoal, sabe que são 11 pontos percentuais em alguns poucos dias? O Datafolha disse que a migração do Lula para ele foi automática e que o Haddad, em poucos dias, teve um acréscimo de mais de 15 milhões de eleitores. Que ele teria 15 milhões a mais de votos em alguns dias. E olha que dizem, né, que o eleitor do Lula não é um eleitor, via de regra, informatizado, né, que, enfim, consegue pegar rápido as informações. Em alguns dias, o próprio Lula assume que não é mais candidato, escolhe o Haddad como o poste, o representante do presidiário do PT, e logo depois já aparece com 11% a mais. Então, pessoal, esse alerta que eu faço aqui é porque, mais uma vez, eu tenho muita preocupação com o que pode acontecer nessas urnas eletrônicas e, no meu ponto de vista, alguns institutos de pesquisa podem sim estar trabalhando em prol dessa fraude, querendo dar alguma legitimidade de que o candidato do presidiário do PT, Haddad, tem realmente esse tamanho todo. Não é o que a gente vê nas ruas. Eles conseguem dizer influenciar o tempo inteiro que a rejeição de Bolsonaro cresceu. O cara foi vítima, meu pai foi vítima de uma facada, de um atentado contra a sua vida, uma covardia sem limite, que fez com que milhões de pessoas que sequer estavam preocupadas com a eleição, que provavelmente nem fossem votar, já começassem a declarar o voto em Jair Bolsonaro, e, no entanto, o mesmo instituto aponta o aumento da rejeição dele. São coisas que não têm explicação. É inóbvio. Eles claramente estão a serviço de alguém. A gente não pode se deixar influenciar por isso. Então eu vim aqui a todos vocês pedir que compartilhem essa live, tenham consciência de que nas nossas contas aqui, Bolsonaro está eleito no primeiro turno. Se você pega as intenções, se você pega os votos válidos, usando essas pesquisas, que a gente sabe que podem, tem tudo para estar errada. Por eles, com base neles, o Bolsonaro já estaria na faixa aí de quase 45% dos votos válidos. A gente sabe que o eleitor do Bolsonaro, via de regra, é um eleitor pulverizado. Ele tem um perfil de muitos eleitores religiosos, um perfil de eleitores que definem um voto por opinião, por ideologia, que estão espalhados, não conseguem ser medidos pelos institutos de pesquisa. Então isso tudo certamente coloca o Bolsonaro para cima. Se eu falei para vocês aqui que eu, em 2016, fui vítima disso, uma diferença de 100% de erro do Datafolha, eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem o dobro dos votos que o Datafolha está colocando. Não estou afirmando isso. É possível? É possível. Eu tenho a convicção de que ele está muito maior e agora vão começar a fazer de tudo para criar um clima de que o Bolsonaro estaria novamente estabilizado ou descendo nas intenções de voto, o que obviamente vai contra a realidade, vai contra o que nós vemos olhando no espelho, considerando as circunstâncias. Então, a todos vocês, fica aqui esse alerta. Vamos dar um gás nessa reta final, né, de que o Jair Bolsonaro pode sim ser eleito no primeiro turno. Não vamos ficar dando voto inútil em candidatos, mas vocês entendam, alguns de vocês, né, entendam que eles teriam um perfil melhor do que o Bolsonaro, não vou nem entrar nesse mérito, mas entendam que esse risco dessa conjuntura, o sistema reagindo a Bolsonaro, pode estar sendo criado um grande teatro, um grande circo, para essa eleição ser decidida por quem vai contabilizar os votos. Então vamos fazer desse gás na reta final. Eu sou candidato ao Senado Federal aqui no Rio de Janeiro, tá? O meu número é 177. Eu peço o voto de vocês para, junto com o Jair Bolsonaro, tá lá, do lado dele, para combater tudo de errado que está aí, combater esse sistema podre que está aí, fazer as alterações na legislação penal para a gente parar de sofrer com tanta violência e poder trazer investimentos aqui para o Rio de Janeiro com um governo sério, competente e que não deixa roubar. Eu não tenho dúvida que você é um grande intermediador junto ao governo federal de investimentos aqui no Rio de Janeiro que vão gerar milhares de novos empregos, que vai sobrar recursos para a gente poder investir na saúde, uma educação de qualidade. Tá bom, pessoal? Essa é a reflexão que eu peço a todos vocês aqui agora. Vamos lá, vai ser no primeiro turno com certeza, e escolham candidatos a deputado federal, estadual e senadores que estejam totalmente alinhados conosco. Pessoal, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não vamos perder essa oportunidade de resgatar o nosso Brasil. Forte abraço a todos.